Fala galera, beleza? Eu sou Paulo Vaz e vocês estão no Inside Cars. Se são novos no nosso canal, sejam muito bem-vindos, porque hoje a gente tem mais um e se responde com as perguntas que vocês nos mandam lá no nosso Instagram. Nos sigam no Instagram, @InsideCarsTV. Vamos lá para as perguntas. Então vamos lá, pessoal. A primeira pergunta é do PL Ponick, o grande Pedro Ponick. Ele falou, se tiver motor turbo, pode alavancar as vendas? Cara, eu acho que pode, tá? Eu acho que o que é a falha desse carro, uma delas, né, é ter vindo com motor aspirado, com esse câmbio, não responde muito bem. Ele perguntou, como é o comportamento do motor 1.6 no dia a dia? Ele é meio lento. Principalmente para agilidade no trânsito, é lento, cara. Ele não responde, eu não sei se é... É o mesmo motor 1.6, né? Que a Peugeot usa há sei lá quantos anos. E... não sei se é o conjunto dele com esse câmbio que eles usaram. Cara, é letárgico, realmente. E aí o Edu Oliveira BH perguntou, o acabamento interno é o grande diferencial do 208 em relação aos seus concorrentes? Cara, é. É impressionante o quanto ele aparenta ser melhor do que todos os outros. E dentro, eu acho que o fato de ter aquela fibra de carbono aparente, ter o fibra de carbono entre aspas, né, pessoal? Ter o banco em alcântara, cara, o painel digital, ele é realmente bem diferente do resto, usa plástico do mesmo jeito que os outros, mas o plástico aparenta ser muito melhor. E aí ele perguntou também, o motor 1.6 aspirado dá conta do recado para uso no dia a dia urbano? Não acho que dê. A não ser que você queira algo muito, muito tranquilo, enfim, ele é bem letárgico. E aí o Luciano BMW 528 fala, mais um Peugeot injustiçado no Brasil, frustrou o público na ausência do motor turbo? Cara, eu acho que a ausência do motor turbo, e ele chegou sensivelmente mais caro do que o resto, né? Se a gente lembrar, quando ele foi lançado aí nos seus 90 e poucos mil reais, o Polo Highline custava aí na faixa de 83 mil. Então eu acho que isso foi o grande problema dele. Agora, os outros subiram e ele não. Então o Polo aí tá chegando na faixa dos 100 mil e ele também. Mas aí o motor turbo eu acho que pode fazer diferença, junto com todo o preconceito que o brasileiro tem com o carro francês. E o Felipe Veríssimo, através do seu Instagram, rocketcar.s, fez algumas perguntas. Qual é a melhor versão do 208 em termos de custo-benefício? Tá difícil, né, Felipe? Mas eu gostei muito aí dessa versão Grife. Gostei bastante. Talvez se você for para uma versão um pouco mais baixa, o preço começa a ficar um pouco melhor. Mas o custo-benefício dessa versão eu achei muito bom, apesar do motor. De verdade. E aí ele perguntou também, na Argentina tem os E208 GT e o 208 GT. No Brasil teremos os dois, nenhum ou um dos dois citados. Até onde eu sei, o E208 GT deve vir para o Brasil, né? Absolutamente tudo mudou depois da pandemia. Mas até onde eu sei, esse é o carro que a gente deve ter. Não sei se a gente vai ter o 208 GT não no Brasil. E ele ainda perguntou, com a união da FCA e PSA, o 208 pode ser um forte concorrente ao top 10 do mercado? Cara, eu espero que sim. Eu espero que traga um motor turbo para esse carro. Um motor turbo que dizem terá na linha da FCA, da Stellantis, né, agora, com o Argo. Espero que sim, mesmo, de verdade. Ele tem mais uma pergunta, ele fala, se em relação ao Polo 208 não subiu tanto em relação de preço, com os Turbo Flex da FCA, essa diferença sobe? Não sei, cara. Não sei, a gente não sabe preço, não sabe nem se vai ser lançado. Tudo indica que vai, mas eu não sei o preço dos Turbo Flex da FCA.
Então, tem que chegar aí para saber. O Roberto W78 perguntou, vale a pena comprar esse carro considerando os concorrentes? Roberto, eu acho que assim, se você não liga para motor, eu tô tranquilo, eu ando de boa, sossegado, aquele cara que vai sempre na mesma faixa, não fica costurando, é um ótimo carro. É um ótimo carro. Eu, pessoalmente, acho que eu preferiria com motor turbo, mas é um ótimo carro, tá? O Tip Pérez perguntou, esse carro passa a sensação de boa construção? Muito, muito. Ele é muito firme em curva. Quando você passa em valeta, lombada, ele não tem torção, passa muita sensação de boa construção, de verdade. O Jones Amâncio perguntou, na hora de assinar o cheque, qual levaria? 208 grife ou Polo / Argo em versões equivalentes? Jones, eu neste momento esperaria para ver se o Argo vem com versão turbo, tá? Não compraria, mas se eu tivesse que comprar, entre os três, se eu tivesse que comprar um hoje, eu não tenho opção, eu preciso comprar um hoje, eu iria de Polo. Porque apesar do interior ser sensivelmente mais espartano, tá? Porque os três usam plástico, mas o Polo tem um interior que parece mais pobre do que os outros dois. Apesar disso, ele tem uma estrutura muito boa, é um carro estruturalmente muito bem construído, uma plataforma que eu acho que é uma das melhores do mercado hoje, e o motor turbo. Se o 208 vier no futuro com um motor 1.2 turbo, 1.3 turbo, 1.0 turbo, não sei, talvez eu acho que ele passaria o Polo na minha opção. Mas primeiro seria o Argo Turbo, eu esperaria. Ele ainda pergunta, por que o 208 ainda não conseguiu emplacar por aqui? Cara, eu acho que ainda tem muito preconceito com o carro francês no Brasil. Eu acho que ele foi lançado caro por o motor que ele tem. Ele tem alguns itens que não tem em outros carros, né? Mas eu acho que ele foi lançado caro para o motor que ele tem. E aí, o brasileiro não perdoa. O Diego Fadel falou, seria a melhor opção da categoria se tivesse motor turbo? Seria. Hoje seria. Tranquilamente. O L_A_Tech perguntou, já vendeu algum? Nunca vi na rua. Cara, é engraçado isso, porque assim, eu tinha visto muito poucos mesmo. Mas depois que a gente anda com o carro, e esse é um carro que eu me adaptei muito bem, então parece que eu fiquei mais tempo do que uma semana, que é o que a gente fica de prática com os carros. Cara, eu vi bastante, pelo menos aqui aonde eu rodo, na Zona Sul. Vi bastante, cara. Você começa a prestar atenção, né? Quando você compra aquele carro, sabe, que você vê pouco na rua, você fala, comprei um carro totalmente diferente. Você começa a prestar atenção que tem um monte na rua. E o Renato C. Oliveira, 82, perguntou, vai ter motor turbo? Não sabemos. Espero que sim. O Rodrigo Junqueira Neto perguntou, desempenho é legal? Ele ou um Polo no valor? Cara, desempenho não é legal. Pelo menos não pra mim. Pra quem não quer agilidade, quer uma coisa um pouco mais tranquila, tá ok. Ele é um Polo no valor? O Polo. Hoje o Polo. O Pedro Azevedo falou, a posição do painel é muito estranha. A visualização por cima no volume é melhor ou pior que a convencional por dentro do aro? Cara, é estranha no começo, mas depois se acostuma. A única coisa que é estranho, que é... não é melhor ou pior, é diferente em relação àquele volante que você vê por dentro do aro, o painel, é que a direção tem que ficar, o volante tem que ficar um pouco mais baixo do que o que você está acostumado. Então, é a única coisa, tá? É a única coisa que você tem que acostumar e depois que acostumou, tranquilo, não tem problema nenhum. O Marine Creation S perguntou, todo mundo quer saber, volante fica na frente do velocímetro? Abraço. Não, não fica. Se você quiser colocar, pelo menos para mim, se você quiser colocar ele em uma posição um pouco maior, ele começa a cobrir o finalzinho, a parte de baixo do painel. Mas o velocímetro fica no centro, então não cobre de jeito nenhum, tá?
O Emerson Zanini perguntou, acreditam que se tivesse motor turbo venderia melhor? Acredito que sim. Acredito que sim, porque o carro é muito bom de andar. Com um motor um pouco mais esperto, seria, na minha opinião, o melhor carro da categoria. O Rafa Gastaldi perguntou, a Peugeot não queimou, entre aspas, o lançamento com 1.6? Não seria melhor ter esperado o motor turbo Fiat? Cara, Rafa, eu acho que é difícil a gente falar, né? Porque existem todos os estudos em relação aos lançamentos dos carros que as montadoras fazem, né? Como alguém que está de fora, eu acho que sim. Assim como eu falo que o Jaguar HGT deveria ter vindo só quando tivesse a versão turbo, porque eles já sabiam que ia ter um motor turbo na linha da Fiat. Mas é complicado, né? Porque a gente faz uma análise muito de consumidor e não de quem está vendendo. Entende? Eu acho que deveria ter esperado. Mas pode ser que seja por causa da Peugeot, da fusão da Peugeot com a Opel lá na Europa. A gente tem que lembrar que esse carro, ele é basicamente um Corsa, né? Então, talvez a Peugeot preferiu trazer já esse carro ao invés de continuar com o 208 antigo. Vai saber. O Lucas Garibe fez duas constatações, tá? Que vão fechar aqui o nosso IC Responde. Ele falou, se vier 1.3 turbo, troca o meu 208 imediatamente. E aí ele falou também, Stellantis vacilando em não colocar 1.0 ou 1.3 turbo nesse carro. Espero que venha logo. Será que ele está feliz com o carro dele? É isso aí, pessoal. Espero que eu tenha respondido todas as dúvidas que vocês tinham. Se tem mais alguma dúvida, pode perguntar aqui embaixo que eu vou responder uma a uma. Se não são inscritos no nosso canal, se inscrevam e ativem também aqui embaixo no sininho as notificações para ficarem sabendo de tudo que a gente traz para vocês. Um grande abraço e até amanhã na nossa live às 10 horas da noite. Tchau, pessoal.